vezes, muitas vezes, a ausculta você não consegue ver, né? Você não consegue auscultar. Então, a presença de sinal de falha orgânica, como o delírio, né? Ele é um dos principais pontos a serem avaliados. Então, de imediato, a gente já faz essa abordagem, tá certo? A gente já tem esse plano de contingência em relação a esses pacientes. Respondi a sua pergunta? Não, tudo bem. Era isso mesmo. Bem, pessoal. Ô, Lucas, Pois não. só para você iniciar a sua aula, agradecer também aqui a presença da Márcia, a Márcia Missi, que é nossa gerente de nutrição do hospital, uma pessoa magnífica, sensacional, né, e faz um trabalho muito bom com a questão de diminuir esse tempo de jejum perioperatório, né? Porque não só o tempo que o paciente fica para operar, mas o paciente fica em jejum depois da cirurgia. Então, ela tem feito realmente um trabalho bacana em relação a isso e fique à vontade, Márcia. Assim que quiser participar, quiser perguntar, fica à vontade. Bem, vamos lá. Bem, pessoal, o tema que eu vou falar vai ser nutrição e mobilização precoce, tá? Parte fundamental na nossa estratégia de otimização cirúrgica. Catéter peridural, analgesia pós-operatória, melhora a mortalidade? Não melhora. Se não for associado a uma estratégia de nutrição e mobilização precoce. De nada adianta eu utilizar pregabalina, de eu utilizar um catéter de nervo periférico, se isso não for utilizado para possibilitar mobilização e nutrição precoce. Isso sim muda a mortalidade. Eu deixei esse tema para ser a última aula, porque tudo que toda e qualquer intervenção anestésica deve ser utilizada para possibilitar nutrição e mobilização precoce. Ok? Antes eu queria falar um pouco sobre o que é um protocolo de recuperação acelerada e o que é um programa de recuperação acelerada. Um protocolo de recuperação acelerada são instruções embasadas em componentes de recuperação acelerada baseada em evidências, né? Então, o que a gente vai fazer, a gente iniciou o projeto com esse curso, o que a gente vai fazer nas próximas semanas e meses é criar um protocolo de recuperação acelerada. O que estamos fazendo aqui é um programa de recuperação acelerada, ou seja, educação da equipe para se adaptar às realidades de cada paciente e promover um cuidado otimizado. A gente está desenvolvendo esse projeto aqui de educação para exatamente otimizar o cuidado, adaptar o cuidado às novas evidências, essas evidências recentes de recuperação acelerada. Tá? Nos Estados Unidos, ainda não chegamos nesse patamar, nos Estados Unidos, todos os dados, aliás, aqui nós temos dados de estatísticos que permitem que cada hospital tenha a sua taxa de infecção hospitalar, tempo de jejum, tempo de internação, taxa de recuperação, taxa de readmissão hospitalar. Nos Estados Unidos, você tem esses índices por hospital, por cirurgião. Né? Isso permite que o usuário escolha qual o melhor serviço que ele vê a maior eficácia. Então, quem sabe um dia cheguemos nesse nível no Brasil. Né? Eu acredito que nós estamos tomando aqui algo bastante de vanguarda, de forma que nós vamos atacar cada um desses pontos de forma a sermos o melhor hospital em termos de indicadores. O que é que eles avaliam lá? O tempo de internação, satisfação do usuário, taxa de readmissão, infecção hospitalar, taxa de complicações. Cada variável dessa é uma variável extremamente complexa. Avaliar a infecção hospitalar só pelo tempo do antibiótico, tudo bem. O antibiótico é parte fundamental. Mas só avaliar a infecção hospitalar pelo tempo de antibiótico é algo completamente inadequado. A gente tem muitas outras variáveis compondo essa conta, né?
e as taxas de complicações, e principalmente algo muito importante, que é a satisfação do usuário. Eu já percebi que o ISGH já utiliza bastante esse índice, né? Podemos atacar diretamente o tempo de internação se a gente conseguir implementar um protocolo de recuperação acelerada, a gente pode ganhar aí de brinde 3 a 4 dias a menos de internação hospitalar. Taxa de readmissão, realmente, só se a gente implementar um protocolo junto dos cirurgiões, um protocolo de otimização cardiológica também, que é uma das principais causas de readmissão hospitalar, né? Taxa de complicação, o protocolo ERAS, ele está realmente associado à menor taxa de complicação, em torno de 30%. E eu já falei de infecção hospitalar. E a gente ainda é muito acostumado com esse modelo centrado em pré-operatório, cirurgia e pós-operatório, né? O Pedro levantou a questão aqui do fato do antibiótico, tratamento de infecção e antibiótico, o tratamento de infecção e a cirurgia. Eu sou partidário de operar o paciente tratando a infecção, né? É muito melhor uma pneumonia com fêmur corrigido do que uma pneumonia sem fêmur corrigido, né? O grande pressuposto da sepsis já diria o Tratado de Terapia Intensiva, né? O RIPE. Time is everything, né? O tempo é tudo. Quanto mais precoce você entrar com o antibiótico terapia e não profilaxia, mas você vai evitar a cascata inflamatória da sepsis, desregulada e autossustentada, né? É fundamental, Pedro já falou que fazem isso, é fundamental o rastreio sistemático de infecção precoce, né? Nós temos scores hoje em dia, como o sepsis 3, que permitem esse diagnóstico precoce. Interessante, Pedro, que uma das minhas linhas de pesquisa é o uso de inteligência artificial para detectar sepsis precocemente. Esse uso de inteligência artificial consegue detectar infecção em 30 vezes mais rápido do que o protocolo mais avançado de detectar, o que é o protocolo mais novo que a gente tem hoje de sepsis, que é o sepsis 3. Lembrando que sepsis 3 é para paciente internado, tá? Bem, a gente é acostumado a pré-operatório, cirurgia e pós-operatório. Como é que a gente pode realmente otimizar isso? É fazer tudo isso imbrincado, né? Cirurgia, recuperação e pré-habilitação, tudo isso ocorrendo ao mesmo tempo, né? Enquanto um paciente está na sala de espera para se operar, ele pode já iniciar a fisioterapia pulmonar, por exemplo. É um paciente que tem DPOC. Na SR, ele já pode ser orientado de manobras de recuperação pulmonar, né? Temos a cirurgia, temos na sala de recuperação todo o protocolo, toda a analgesia, todas as drogas utilizadas, a estratégia opioid-sparing ser direcionada para possibilitar uma mobilização e nutrição precoce. E nisso reside o protocolo ERAS, né? Como eu já falei. Remoção precoce de catéteres, nutrição oral precoce, evitar tubos nasogástricos, tentar utilizar uma estratégia baseada em analgesia de nervo periférico ou de neuroeixo. Quando possível, existem cirurgias que são tempos sensíveis, que você não pode, quando você não pode dispor de bloqueio, você vai ter que utilizar de anestesia geral. Lembrando que a anestesia de neuroeixo, você pode utilizar, sim, bloqueio de nervo periférico, tá? Utilização de analgesia com estratégias não opioides, estimulação, auditoria, que é muito importante, né? Na parte pré-operatória, evitar o jejum prolongado, uma profilaxia antibiótica adequada, a tromboprofilaxia. Lembrar que TVP, PEP é a segunda maior causa de morte intra-hospitalar, né? É algo ainda que é um desafio para a gente tratar, né? No intraoperatório, fazer agentes de curta ação, possibilitar que esse paciente se acorde o mais rápido possível e que não tenha o menor tempo possível para recuperar a consciência. Evitar drenos, evitar sobrecarga de fluidos, muito importante.
manter a normotermia, lembrar que a hipotermia aumenta em 3 vezes o risco de infecção do paciente. E no pós-operatório, o que eu vou falar é nutrição oral precoce, evitar sobrecarga de fluidos, é uma coisa que eu sinto muita falta no nosso hospital, é a falta de um balanço hídrico acumulado. Isso é muito importante. Você pode usar balanço hídrico acumulado ou pesagem diária. Isso faz muita falta. Tá? É um indicador que a gente tem que ter, com certeza. Vamos lá. O que é que podemos falar de redução do jejum pré-operatório e de nutrição precoce? A estratégia tradicional, né, é o jejum desde a noite anterior. A estratégia de protocolo de recuperação acelerada é o uso de solução glicosada 2 horas antes da cirurgia. Alguns estudos, eu citei esses 3 estudos, quais são as conclusões? Né? Que não há um aumento da acidez estomacal ou do volume gástrico com o uso de solução glicosada, não aumenta risco de aspiração, com exceção de pacientes com desautonomia grave, como, por exemplo, o diabético, o paciente com Parkinson, o paciente com amiloidose, o paciente com Childress. Não afeta o esvaziamento gástrico, dá para você usar perfeitamente. Por incrível que pareça, não aumenta o risco de hiperglicemia, pelo contrário, diminui a resistência à insulina. E a diabetes não é contraindicação, né? A não ser que você tenha um quadro de gastroparesia. Quais são as vantagens? Né? Redução da fome, da ansiedade, da sede no pré-operatório. Podem perguntar para todo paciente todo paciente ao final da internação, qual é a coisa que ele teve mais traumática na internação dele, é o jejum. Tá ok? Redução da resistência à insulina e do estresse fisiológico. Resistência à insulina pode ser fator importante de aumento do tempo hospitalar. Ele é muito pronunciado do dia 0 ao dia 3, né? E pode ser revertida com o uso de solução glicosada 18% oral. Tá bom? Resistência insulínica é algo que a gente tem que combater muito. Isso é um grande fator de aumento de tempo hospitalar. A solução, agora, para manter todas essas vantagens, né, da solução glicosada, a gente precisa que ela seja dada 2 horas antes da cirurgia. A gente tem que ter um time muito bem feito, né? Você dá às 7 horas da manhã e a cirurgia ocorre às 13, não dá. Mas isso requer um afinamento muito grande da equipe cirúrgica, da equipe anestésica e da equipe de enfermagem. Mas a gente pode criar um indicador, sim, em relação a isso, começar, né, a obter esses dados e chegar a uma conclusão. Quais são as vantagens da alimentação precoce? Novamente, reduzir a resistência à insulina, reduz a perda de força muscular, reduz o balanço de nitrogenado negativo. O que se preconiza, né, com esses estudos que eu citei é a dieta líquida clara para todos os pacientes assim que acordados. Dieta com pouco resíduo no primeiro PO, associada à suplementação com bebida proteica, isso é opcional. Isso é muito feito nos Estados Unidos, a nutrição com suplementos proteicos. Mas você pode ser feito uma ênfase em alimentos naturais. Eu não teria tanta propriedade para falar aqui como um nutricionista. Quais seriam esses alimentos que poderiam ser iniciados? Mas existe sim a opção de você optar por alimentos naturais, né? Sem suplementação proteica, que é mais cara. E isso seria um sonho, né? Mas pegar esses pacientes no pós-operatório e reorganizar a enfermaria de forma que tivesse, sei lá, mesas de refeição para esses pacientes se alimentarem. Isso seria algo, assim, muito de vanguarda, mas é uma opção extremamente interessante. Agora, é muito complexo alimentar um paciente no pós-operatório. Isso depende de uma extrema competência da estratégia anestésica, né? Tem que se avaliar continuamente, né? É necessário uma atenção constante no SR. Esse paciente, pessoal, se recupera rápido, mas dá mais trabalho. Com certeza dá mais trabalho. Mas o objetivo da gente é ser... O grande centro do nosso cuidado é o paciente, não o nosso conforto, né? Isso pode parecer redundante, mas por aí o que se prioriza é o conforto do médico e nunca o paciente, né?
é importante a gente inverter essa jogada. Avaliar continuamente disfunção, como ilho paralítico, náuseas e vômitos. Modificar o programa de acordo com o progresso do paciente. Isso necessita de uma interação muito grande com a nutrição, porque só eles teriam essa capacidade dessa nutrição, que, como você vai entrar com um protocolo de nutrição realmente acelerada, essa interação é muito importante. E nos casos raros, como eu falei, a minoria dos casos evolui com gasparesia e dilatação estomacal. E eu vou deixar de alimentar todos por causa de uma minoria? Somente uma minoria faz isso. Então, eu vou fazer, nesses casos raros, com gasparesia e dilatação estomacal, eu vou entrar com a sonda nasogástrica. Mas isso é a minoria, pessoal. Principalmente se você utilizar estratégias anestésicas que não causem ilho paralítico, né? Evitar dor, evitar opioide, evitar distúrbios hidroeletrolíticos, evitar sobrecarga hídrica, tudo isso entra na conta. É aí onde entra a competência do anestesista. É aí onde o anestesista pode mostrar realmente a que veio. Tirar um paciente de sala acordado, estubado, todo mundo faz. Como eu falei, para se possibilitar uma alimentação precoce, entra tudo isso todas essas estratégias, como a profilaxia adequada de náuseas e vômitos, um manejo hídrico adequado, uma estratégia poupadora de opioide e uma estratégia analgésica eficiente. Tá? Isso, cada um desses pontos isoladamente não melhora desfecho. Se eles forem utilizados juntos, possibilitando uma alimentação precoce, isso melhora dramaticamente o desfecho. Tudo bem? Eu falei de nutrição precoce. Ao final, se quiserem fazer um comentário logo, eu já vou passar para a mobilização precoce. A aula é curta. Alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Oi, doutor Lucas. Pois não, tudo bem, querida? É a Márcia, tudo bom? Oi, Márcia. Tudo bem. Estou aberto aqui a seus comentários. Pronto, deixa eu fazer só acrescentar a sua aula, né? Aqui no hospital, claro, fique à vontade. nós já monitoramos esses tempos de jejum, como o senhor estava sugerindo, né? E realmente é um grande desafio para todos nós, não só o setor de nutrição, mas setor de cirurgia como um todo, né? Então, só para apresentar alguns dados para vocês terem noção, quando a gente fala de abreviação de jejum, né, que é a oferta da maltodextrina, a gente tem 80% de adesão. Entretanto, somente 25% desses pacientes o fazem em até 3 horas. Entenderam? Então, é aquela situação, a gente consegue identificar quem é que precisa do suplemento, mas não consegue ainda fazer com que eles tomem esse suplemento dentro das 3 horas preconizadas. Hoje, agora esse último mês, nosso tempo médio de jejum dessa oferta desse suplemento até o momento da cirurgia foi de 4 horas e 18 minutos. Está próximo das 3 horas, mas a gente ainda tem que melhorar, né? Quando a gente fala do jejum pré-operatório, que a nossa meta são 8 horas, a gente está com 15 horas. Então, por exemplo, na linha do fêmur, especificamente, a gente teve 0% de conformidade. Nenhum paciente atingiu o jejum pré de 8 horas. Só para ilustrar, né? Para a gente poder entender o tamanho do nosso desafio, mas nem por isso a gente vai fugir do nosso desafio. Com certeza. Né? Uma coisa que eu percebo, isso é uma dificuldade em todos os hospitais, é que todo hospital acaba formando nicho, formando ilhas. Né? Exato. Uma grande ilha do hospital é a UTI. Como eu falei, existe o paciente cirúrgico e existe o paciente clínico. O maior erro é considerar o paciente cirúrgico igual ao paciente clínico. Então, por exemplo, já teve um paciente que eu operei, de mais de 100 anos, ele tinha 105 anos, né? 103, em que na UTI, eu iniciei a dieta dele 3 horas após a cirurgia, dieta líquida. Dieta com água. Eu fui visto como um louco.
Entendeu? Aquilo ali causou uma grande repercussão. É complicado às vezes que o certo vire a exceção. Então, existem alguns setores onde ocorre uma maior dificuldade de implementação desses protocolos, né? Como eu falei. No Einstein, eu vou falar de mobilização precoce, no Albert Einstein, que é a minha instituição que eu fiz o ERAS, eles colocavam pacientes entubados para deambular. Paciente entubado andando. E por que aquilo lá faz e por que a gente não pode fazer? Porque esse tipo de medicina é só para paciente particular. Então, são alguns desafios que a gente tem que realmente abraçar e que os resultados certamente virão, porque tem evidência, né? É necessário, eu acho que principalmente... Lucas. Pois não. Oi. Eu falar? Lucas, um questionamento sobre a ingesta de líquidos, né, pré-operatório. Caso ela seja feita agora, ela necessita você esperar realmente 2 horas para fazer a cirurgia, ou o paciente toma agora e daqui a 30 minutos pode colocar em sala e já ir adiantando a anestesia, ou tem que necessariamente esperar 2 horas? O grande risco, o risco que a gente coloca para esse tipo de situação é o risco de aspiração. A gente está falando de síndrome de Mendelssohn, tá? Síndrome de Mendelssohn, que é a pneumonite aspirativa, ela tem em torno de 10 a 50% de mortalidade. É uma pneumonia muito grave, tá certo? E ela depende de 2 fatores principais: volume aspirado e pH do volume aspirado. Quando a aspiração é maior do que 40 ml e o pH desse volume é menor do que 3, a mortalidade aumenta muito. Então, o grande risco de, digamos assim, operar ele imediatamente após a solução seria o risco de aspiração. Eu posso mensurar esse risco de aspiração. Por exemplo, digamos que eu faça essa solução glicosada e faço um ultrassom gástrico 1 hora depois e não tenha mais nada, pode operar. Entendeu? Ultrassom gástrico é a coisa mais boba do mundo. Então, isso pode ser contornado. Operar um paciente como esse, alimentar, dar o suplemento. Eu vou dar agora, né? Faz um ultrassom gástrico aí. Daqui a 1 hora, se tiver vazio, eu posso operar, cara. Pior é fazer isso sistematicamente, todo mundo não tomar. Entende? A gente poderia ter muitos benefícios em relação a isso. Quer falar alguma coisa, Márcia? Eu reforço aquela questão, doutor Lucas, da gente é um alinhamento, né? Eu sempre vejo o centro cirúrgico como um controlador de voos. Teria que ter uma pessoa que gerenciasse o mapa, porque a nossa grande dificuldade é justamente essa. A gente consegue ver o mapa, mas ele não é executado da maneira que está sendo programado. Por isso que a gente perde todo esse tempo, né? A gente não consegue atingir essas nossas metas. Então, a gente já teve várias reuniões com o Daniel, por exemplo, com toda a equipe e os coordenadores, e uma sugestão que eu sempre deixo é que deveria ter o controlador de mapas, a pessoa responsável, ele que ia gerenciar tudo, ele que sai, entenderam? Porque muitos setores dependem dessa organização. Porque aí sim qual é a nossa dificuldade? A gente precisa, é um indicador tempo dependente, só que o que a gente precisa ancorar, que é a cirurgia, ela não é ancorada. Então, ela flutua e a minha oferta de suplemento fica estanque aqui, sem eu conseguir acompanhar essa andamento da cirurgia. Então, é só uma sugestão para a gente começar a pensar em reformular todo esse trabalho, né? É verdade. Do centro cirúrgico. Vocês precisam de um horário da cirurgia, né? Sem esse horário, não é impossível. Mas, né? E isso é algo muito importante. Então, assim, fica como desafio para a gente resolver. Esse curso, na verdade, a gente mostra as evidências, a gente vai tentar se adequar, né? Quem sabe? Vamos aí. Bem, pessoal, vou falar agora de mobilização precoce para encerrar. Lucas? Oi.
É o Luiz Valdo, tudo bom? Aí, Valdo. Duas perguntas que eu tenho para a Márcia, uma para o Daniel e outra uma sugestão que pode ser feita. Para a Márcia, normalmente a gente coloca a dieta de meia-noite. Eu queria saber qual é o último horário que chega a alimentação para o paciente. Se a gente, por colocar de meia-noite, se chega uma dieta tipo meia-noite para diminuir o tempo de jejum dele. E para o Daniel, se tem algum indicador que marca o tempo de saída ou de solicitação do paciente da clínica médica até ele ser colocado em sala. Porque se for um tempo de 1h30 ou 2 horas, por exemplo, a gente poderia deixar pré-determinado o malto para ser oferecido assim que o paciente desce da enfermaria, entendeu? Luiz, já vou responder então, né? O nosso último horário de refeição é 21 horas, que é a ceia. E aí a gente já sabe que os pacientes da manhã, das cirurgias da manhã, eles já estouram o tempo de jejum deles, né? A conformidade em função da madrugada. Então, Márcia, eu acho cortou o áudio. Eu posso Acho que respondendo enquanto ela volta. Daniel, pode responder, por favor? Está conseguindo ouvir? sim. Sim, pode falar. Então, em relação a esse indicador, Valda, a gente não tem, mas pode ser implantado, pelo fato de envolver o transporte, porque ele faz esse acionamento. Mas isso é algo muito fácil de se conseguir, porque a gente tem do momento que ele chega no centro cirúrgico, e é só cruzar com esse indicador do transporte, que é o momento de acionamento do transporte, né? Que vem da clínica de origem para o centro cirúrgico. Eu acho que é algo bem factível, que é bem possível de se pensar. Ótimo, Daniel, porque assim, eu não queria também sobrecarregar o pessoal da enfermagem, que a gente já sabe que vocês são sobrecarregados com muitos indicadores, certo? O que eu estava pensando em fazer é assim, vamos dizer que por acaso, uma coisa bem informal, foi visto que o tempo de solicitação do paciente para descer até o momento que o paciente entrou em sala foi 2 horas. Ficaria protocolado que o paciente fizesse um malto assim que descesse da sala, já que ele demora esse tempo para chegar. Porque, assim, sendo bem... pela prática que a gente está vendo, o paciente demora mais que 2 horas para descer, pela prática. Não sei se realmente procede. Sim. Agora, o problema é suspender cirurgia por causa da malta, ou então atrasar cirurgias, entendeu? Mas, assim, visto que o paciente... Porque na reunião que eu tive, inclusive com a Márcia, eu pedi para ser assim. Na hora que o paciente fosse colocado em sala, certo? O paciente anterior fosse avisado pela enfermagem e fosse oferecida a malto a ele. Mas, infelizmente, isso não colou. Aí poderia ser agora, na hora que solicita o paciente ser oferecido a malto, já que o tempo do chamado até o momento para ele entrar em sala demoraria 2 horas. E acho que foi isso que o Pedro Braga quis falar, porque assim, o que a gente vê é que a partir do momento que o paciente entra em sala, a anestesia, monitorar, já demora um tempo, entendeu? E esse tempo poderia ser usado a nosso favor pelo uso da malta. Entendi. Eu concordo, sabe, Valdo? Porque muitas vezes eu acho que é visto da seguinte forma. 6 horas, é pior uma cirurgia dessa ser atrasada do que fazer a malto. A questão que não fazer uma maltodestrina antes das 2, 3 horas, ela tem sim uma série de consequências danosas para o paciente. Então, é algo que é uma medicina tradicional, que é jejum desde a noite anterior, mas que o paciente tem uma série de malefícios com isso. Não fazer a malto traz sim uma perda de uma série de indicadores bons, né? Maltodestrina está associada a menos tempo hospitalar, está associada a tempo mais curto de retorno à dieta, está associada a menos náuseas e vômitos, está associada a enorme satisfação do paciente. Olha, eu já citei 4 indicadores que a malto dá. Entende? Então, eu acho que todos os nossos esforços devem ser dados a fazer a malto, né?
E eu acho que é uma coisa muito fácil de resolver. Dá para a gente alinhar em reunião isso aí. Eu mostrei as evidências de que isso é muito bom. Lucas, só para Pois não, Dê. tá dizendo, o que eu acho que tem que acontecer também é acabar com essa história de ilhas e entender o processo cirúrgico como um eixo, É verdade. como um todo. Então, a entrada do paciente, desde a sua admissão até a alta dela, ela tem que realmente ser gerenciável Verdade. e, né, ter esse controle sobre tudo que acontece. E como a Márcia falou, essa história do mapa, porque assim, um grande projeto, logo quando eu entrei, eu sempre pensei no bate-mapa. E ficava meio que inviável a história do bate-mapa, porque ele muda muito de horário, ele flutua muito. E assim, nesse período tudo bem, porque a gente está com suspensão de eletivas, a gente está priorizando as urgências, mas dentro da trauma já dá para implantar, entendeu? Eu acho que é algo realmente que a gente precisa sentar e começar a ver essa questão do jejum associado a malto. Uhum. Beleza. E outra coisa que eu queria ver com a Márcia também, que eu não acho que não deu para ela responder porque cortou, é se não teria como vir uma alimentação de meia-noite esse paciente, se seria viável, entendeu? Porque já que chega às 21 horas, ele fica de 21 horas até 0 horas sem a alimentação necessária, entendeu? Sem uma alimentação, que poderia diminuir o tempo de jejum do paciente. E outra coisa também era se era viável até por incomodar o paciente acordar, mas eu acho, na minha opinião humilde, né, que seria viável. Eu acho, Valdo, que eu acho assim, que é extremamente interessante essa sugestão. Eu faço um desafio aqui para vocês. Quem é que faz a última refeição aqui 9 horas? Ninguém. Eu acredito que poucos, né? E isso é todo mundo, se você perguntar para qualquer pessoa que se internou, qual é a pior parte da sua pior experiência no hospital? Comida de hospital. E seus horários, né? Pouco flexíveis. Eu acho a história da refeição às 2 horas extremamente interessante. Do ponto de vista anestésico, maravilhoso. Do ponto de vista, entre aspas, otimização, maravilhoso. Agora, logístico, eu acho que o centro da nossa atenção não deve ser o logístico. A logística ela tem que se adaptar, né? O centro é a evidência do paciente, porque o jejum é terrível. O jejum é caro. O jejum custa dias pode impactar em dias de internação hospitalar a mais. E só lembrando que não precisa ser uma refeição copiosa, pode ser um chá, um suco, um biscoito, alguma coisa leve, até porque o paciente vai dormir, não pode ser uma alimentação muito copiosa. Seria uma alimentação bem leve, só para não ficar mais 2, 3 horas em jejum, e isso contabilizar contra os nossos marcadores, entendeu? Eu acho, Valdo, que a refeição pode ser, claro, né? Eu estou fazendo aqui, entre aspas, uma brincadeira, mas a refeição pode ser qual for, entendeu? Seja qual for, pode ser uma refeição até copiosa. O jejum são 6 a 8 horas para refeições tipo almoço. 8 horas, vai dormir. 8 horas, mas o paciente passa muito tempo em jejum com a refeição, com essa questão das 9 horas. É a minha opinião. A Márcia voltou aí, a gente estava falando sobre a refeição das 12. Qual seria o... A gente já tem, doutor Luiz Valdo, depois de uma reunião que a gente teve no início do ano, a gente abriu como se fosse a segunda ceia. Então, tem a ceia das 21 horas e depois tem a ceia das 4 da manhã, que é justamente para esses pacientes que vão se operar pela manhã. Uma refeição leve, uma dieta leve, justamente para não atrasar o esvaziamento gástrico e comprometer o início da cirurgia. E aí a gente já está fazendo esse processo, né? Como o doutor Lucas falou, independente da logística, é uma necessidade. Então a gente ajustou a logística do serviço para atender essa necessidade do paciente. Mais algum questionamento, pessoal? Posso ir? Muito obrigado. Bem, falar agora para finalizar o curso, né? Falar sobre mobilização precoce. A imobilização leva a uma série de complicações. Complicações pulmonares, perda de massa muscular, perda de força e redução da capacidade funcional. Inclusive a longo prazo. A gente tem que pensar
não só no período intra-hospitalar. A gente tem que pensar em recuperar esse paciente, né? Essa imobilização, por exemplo, do ponto de vista de complicação pulmonar, aumenta o risco de infecção pulmonar, coisa que tem uma mortalidade altíssima, né? A sepse pulmonar chega a ter 40% a 60% de mortalidade. Uma fisioterapia pulmonar seria extremamente interessante para esses pacientes. A perda de massa muscular poderia ser atacada com a mobilização precoce, com a dieta precoce, né? Exercícios também de força poderiam ser vistos com a questão da fisioterapia, não tenho tanta expertise para falar sobre isso. E otimização de pré-habilitação e pós-habilitação poderia atacar na parte de capacidade de trabalho. Por exemplo, existem hospitais dos Estados Unidos que os caras fazem bicicleta ergométrica com os braços, enquanto estão com a perna quebrada. Isso seria algo, assim, obviamente meio futurista, mas existem hospitais que fazem isso, porque você evita o balanço nitrogenado negativo da perna com o exercício do braço, né? Isso é feito em algumas UTIs também no exterior. E, se eu não me engano, o Einstein também faz isso. Exercício ativo e passivo. Eu citei esses 4 estudos, né? Para quem quiser dar uma checada depois. Em pacientes idosos, o descondicionamento muscular pode ser visto tão cedo, já no 2º dia de internação, né? E a mobilização precoce é peça-chave em protocolos de recuperação acelerada. Todos os esforços, como eu falei antes, todos os esforços anestésicos e cirúrgicos, todas as estratégias de tudo que eu falei nesse curso, por isso que eu quis finalizar o curso com essa aula, porque tudo é em busca de dieta precoce, alimentação precoce e mobilização precoce. Imobilização precoce é associada de forma significativa a melhores desfechos. Nós temos esse estudo aqui, essa meta-análise, LAFA Study, em que a laparoscopia em combinação com fast track multimodal é a melhor estratégia perioperatória em pacientes submetidos à cirurgia colônica, né? Tem esse outro estudo aqui, a história natural da morbidade funcional em pacientes hospitalizados mais velhos. Esse estudo é interessante. Mostra o quanto a imobilização leva a uma série de complicações hospitalares. Temos esses outros 2, não vou abordar. Bem, imobilizar precoce pode parecer uma ideia simples, mas a sua realização sempre é complexa, né? Como é que a gente poderia fazer isso? É extremamente interessante que o paciente seja informado no início da internação de que ele é o corresponsável em cumprir a meta de imobilização precoce. Se você não vai conseguir fazer com que o paciente se mexa se ele não se engajar, né, pessoal? É fundamental esse corpo a corpo, principalmente da enfermagem, né, que está mais ali na linha de frente com o paciente, sempre estimular esse paciente a estar sendo mobilizado. Quais são as causas de falha na mobilização no dia 0, no pós-operatório, que nós, anestesistas, né, e cirurgiões temos que combater? Náuseas e vômitos pós-operatórios, a dor não controlada, comorbidade não controlada, o paciente tem insuficiência cardíaca, por exemplo. Difícil ele se mobilizar, né? Mas, ao mesmo tempo que esse cara se interna para operar o fêmur, essa internação pode ser aproveitada para compensar a parte cardiológica dele. Essa internação pode ser aproveitada para compensar o DPOC dele, né? O paciente internado geralmente é um paciente deprimido. De repente, seria interessante uma estratégia para associar alguma medicação de alguma determinadas situações, um antidepressivo que atuasse nessa parte psiquiátrica, e principalmente a falta de recursos humanos para mobilizar tantos pacientes. E não cumprir a meta, isso é muito importante, pessoal, não cumprir a meta de mobilização no dia 0 leva a aumento do tempo hospitalar. O paciente que não é mobilizado no pós-operatório, ele aumenta o tempo hospitalar. Quais são as estratégias que são adotadas para se cumprir a meta de mobilização? É o manejo multimodal da dor,
com estratégia poupadora de opioide, uso de bloqueios nervosos quando possível, privilegiar, né, na cirurgia geral, estratégias laparoscópicas, tratamento agressivo das náuseas e vômitos, orientar os pacientes acerca das metas perioperatórias. É sempre importante contar com a participação do paciente. O paciente precisa ser orientado de tudo aquilo que é importante na sua recuperação. Vou resumir, pessoal. Eu vou resumir o curso em um slide, tá certo? O curso está chegando ao fim. Eu queria resumir o curso com eat, drink, get out of bed, né? Coma, beba e saia da cama. Esses são os 3 pontos fundamentais que esse nosso futuro projeto de implementação de um protocolo de recuperação acelerada vai se firmar. Nesses 3 pontos. Comer, beber e fora da cama. Ok? Lucas? Oi? Outro acréscimo. Nossos pacientes, principalmente da linha do fêmur, no primeiro dia pós-operatório, a gente não tem total liberdade para colocar ele em pé, porque depende muito da cirurgia. Mas isso com a ajuda das nossas técnicas de enfermagem, que ajuda muita gente, ele já vai para o banheiro de cadeira de roda, entendeu? Certo. Pelo menos. Tem uns que já vão andando, mas cadeira de roda, todos. Só tem a exceção de se for alguém que o cirurgião colocou em prontuário que não pode ser mobilizado. Pode deixar, Laurinho, sim, pode deixar. Todos Viu? vão de cadeira de roda, viu? Já começam a se levantar da cama. É o seguinte, o grande objetivo dessa interação cirurgião-anestesista, eu gostaria de me colocar à disposição de vocês para fazer esse corpo a corpo mais forte, mas a grande estratégia que a gente quer deixar aqui, o grande recado, é que a dor, a náusea, nunca seja um fator limitante da fisioterapia de vocês. Então, viu, Daniel? Tem que ser 0. É isso que eu vou falar, esse indicador que eu vou criar agora aqui da minha cabeça é fisioterapia que não foi possível realizar por conta de dor. Isso tem que ser 0, né? Alimentação que não foi possível iniciar por causa de náusea. Isso tem que ser 0. Entende? Então, do ponto de vista cirúrgico, vocês têm a total liberdade. Eu não quero que você chegue para a gente e diga, meu paciente não fez fisioterapia porque ele tá bêbado de opioide aqui e tá sonolento. Não, isso jamais. Né? Eu não vou fazer, eu não vou poder fazer fisioterapia porque não deixaram um cateter de nervo periférico, ele está precisando de tramal de resgate, que nem vai resolver a dor dele inteiro. Entendem? Eu não vou poder alimentar ele hoje porque o paciente fez um ilho, porque tem um potássio baixo, porque foi feito opioide. Isso é que não pode, gente. É isso que a gente tem que atuar em causas reversíveis. Se o paciente não pode ser mobilizado completamente no primeiro dia, paciência. Que não seja jamais por conta de estratégias arcaicas. Tá bom? Em relação à fisioterapia, em relação à mobilização, qualquer tipo de mobilização. Ele pode ser feito fisioterapia pulmonar, pode ser feito fisioterapia de membros superiores, né? Pode ser feito terapia ocupacional, pode ser feito um monte de coisa, né? Não necessariamente botar ele em pé, né? Mas que coloque em pé o mais rápido possível, que a cirurgia permita, e que jamais uso de opioide e dor sejam os limitantes. Tá bom? Tá bom, Valdo? Vamos para o caso clínico, para terminar. Lucas, antes de você entrar no caso clínico, tá escutando, Lucas? Tô. Pronto, cara. Antes de entrar no caso clínico, eu queria fazer um comentário em relação às infecções de sítio cirúrgico que você deu brilhantemente a aula da semana passada. Assim, eu vi que você citou os cuidados com a ferida, só que durante a aula eu percebi que não foi dada a devida importância à técnica cirúrgica. Vocês falaram de controle da hipertermia, né, de jejum, né, enfim. Mas assim,
a técnica cirúrgica, né, de você ser rápido, de você evitar sangramento, de você fazer acessos minimamente invasivos, de você utilizar o mínimo de afastadores possíveis durante a cirurgia para evitar necrose, evitar lesão de partes moles, né, evitar usar o elétrico, porque isso é causa de necrose de tecido, né, evitar a formação de hematoma, como adiar a heparina por 24 horas. Né? Então, essas medidas todas são extremamente importantes para a diminuição da infecção pós-operatória nesses pacientes. E aquela coisa, todos os nossos médicos estão treinados, né, da traumatologia a realizar procedimentos, pelo menos de fêmur, minimamente invasivos. Né? Então, essa técnica apurada ela é extremamente importante para a redução desse tipo de complicação. Beleza. Pessoal, para finalizar o caso clínico, eu queria novamente falar aqui de um paciente fêmur, né? Nosso carro-chefe. Carmelita, eu logo falar, viu, Pedro? Falar logo aqui o nome. 80 anos, feminino. Essa daí é conhecida, né? Prontuário 20.300, esse prontuário é conhecido. Admissão dia 5/2, queda da própria altura e fratura de fêmur proximal. Avaliação pré-anestésica. Anamnese comprometida por quadro demencial importante. Exame físico mostra desdobramento paradoxal de segunda bulha, sem demais alterações de demência importante. Desdobramento paradoxal de segunda bulha esse, causado por um bloqueio de ramo esquerdo, tá? Também tinha um bloqueio divisional antero superior com taquicardia sinusal. Tinha, bem, o ecocardiograma dela não foi solicitado por nós, já tinha, né? Dá para fazer sem eco, tá bom? Eco mostra dilatação ventricular importante com fração de ejeção de 30%. Lembrar, pessoal que gosta de se assombrar com eco, tá bom? Você só vai ter um impacto importante na mortalidade quando a fração de ejeção é menor do que 30, tá? Algumas fontes citam fração de ejeção menor do que 40. Mas fração de ejeção acima de 30, 35, 40, isso não é para assustar um paciente, não é para assustar médico, tá bom? Por incrível que pareça, eu tenho mais medo da disfunção diastólica do que a sistólica. Bem, como eu falei nas primeiras aulas, o grande lance da avaliação perioperatória é a avaliação centrada nos riscos, tá? Então, ela tem um risco geral alto. Eu usei o score de NSQIP, o cardíaco muito alto. Eu usei 3 scores, LI, EMAPO e ARISCAT. Não, desculpe. LI, EMAPO e ACP. Um risco pulmonar moderado. Eu usei o score de ARISCAT. O TEV, risco de TEV alto, eu usei o score de Caprini. Risco de sepse alto. Risco de ventilação mecânica prolongada alto. Náuseas e vômitos pós-operatório moderado. Risco renal. Náuseas e vômitos pós-operatório, eu utilizei o score de Apfel. Renal, muito alto. Dor pós-operatória, muito alto. Delírio, muito alto. Sangramento, aliás, ela já está em delírio. Sangramento alto e risco de morte alto. Bem, o ato anestésico foi feito uma sedação com Precedex, a paciente era combativa, tá? Punção de acesso venoso central guiado por ultrassom. Punção de pressão arterial invasiva é fundamental. Todo paciente com risco cardíaco alto tem uma pressão arterial invasiva, tanto para a coleta de gasometria como para manter a hemodinâmica. Foi feito um bloqueio femoral com anestésico local e passagem de cateter femoral. Também foi feito um bloqueio de facilica. Punção dural com agulha Tuorri e passagem de catéter intradural. Foi feita uma RAC contínua. Infusão de 5 mg de bupivacaína. O ato anestésico transcorreu sem intercorrências. E a término da cirurgia e foi feito o transporte para a UTI.
No pós-operatório imediato, eu que fiz o pós-operatório, né, o corpo a corpo na UTI, paciente alimentada 2 horas após o final do procedimento cirúrgico e iniciado fisioterapia motora, não houve necessidade de anti-inflamatório ou de opioide. Lembrar que o paciente tinha um alto risco renal, usar um anti-inflamatório nesse caso ia ser fatal. Segue com dose baixa de noradrenalina. Solicitado gasometria arterial e venosa, que mostra um gap de CO2 de 8, ou seja, um baixo débito cardíaco, uma saturação venosa central de 75. Extração adequada. Eu iniciei a dobutamina e apresenta um quadro de baixo débito urinário. Eu iniciei a dobutamina por conta de uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção baixa com um gap de CO2 alto. No primeiro PO, a paciente segue oligúrica, apresenta ausência de responsividade a volume. Eu medi a responsividade a volume através de uma manobra de elevação das pernas. Adequada, foi normalizado o gap de CO2 após a dobutamina e a saturação venosa central. Foi feito um teste com furosemida para avaliar a função tubular com excelente resposta diurética. Apresenta queda de PO2 e piora da leucometria. Ou seja, eu tenho uma evidência de disfunção pulmonar e uma evidência de resposta inflamatória sistêmica. Isso já foi desencadeado o gatilho, eu iniciei o protocolo CEPS com ceftriaxona e azitromicina por provável quadro de pneumonia hospitalar. Iniciei no segundo PO, a boa diurese, uma boa creatinina, iniciei captopril 12 mg e meio de 12 em 12 e iniciei um vasodilatador e promovido desmame de dobutamina. Terceiro PO, alta da UTI e quarto ao sétimo PO, conclusão do esquema antibiótico e alta hospitalar. Então, pessoal, podemos ver, esse caso não teve grandes, digamos assim, emoções, diferente do nosso outro paciente, mas ele mostra como uma cirurgia cuidadosamente planejada do ponto de vista hospitalar, não estou falando anestésico, do ponto de vista hospitalar, ela leva a desfechos incríveis, tá? Esse foi o objetivo do curso, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, estamos aí abertos às dúvidas e gostaria de agradecer a presença de todos. Alguma pergunta? Algum comentário? Oi, Lucas. Lucas, tá escutando? Tô. Já. Alô? Oi, tô escutando. Pronto, eu gostaria até, inclusive, de fazer um apanhado geral, assim, sobre o que você tinha comentado na aula, tanto sobre a mobilização precoce, também sobre a parte nutricional. E, para mim, tendo essa vivência também dos pacientes com fratura de fêmur, isso, para mim, aponta para um norte, que seria, na verdade, o tratamento da sarcopenia, certo? Que acho que é muito importante nesses casos, né, que os pacientes eles ficam muito tempo acamados, que os pacientes também já começam a ter esse balanço nitrogenado negativo, né, com o aumento do catabolismo. E eu gostaria de saber também se a equipe também já pensou com relação a algum protocolo sobre algum suporte nutricional em específico também para esse tipo de paciente e para a prevenção também da imobilização com uma fisioterapia um pouco mais precoce, com esses outros tipos de atividades, porque a gente sabe também que até na parte da nutricional já existem trabalhos sendo feitos também para a utilização de peptídeos de colágeno, os BCAAs, que também já diminuem esse certo catabolismo e provavelmente possam vir a abreviar esse tempo de recuperação dos pacientes. George, esse projeto, né, inclusive tem um grupo existe um grupo que já foi iniciado o primeiro passo foi criar esse grupo, né? Nós desenvolvemos o que a gente chama de casos index. Todos esses pacientes que eu apresentei aqui foram que a gente chama de caso index. Caso index são pacientes em que a gente chega perto de 100% de adesão do protocolo de recuperação acelerada. Eu escolhi pacientes sabidamente difíceis, né? Toda vida eu chegava para o Pedro, cadê
Cadê os velhinhos derrubados? Pedro, cadê os velhinhos derrubados? Cadê os velhinhos derrubados para a gente fazer essa cirurgia? Exatamente, para poder confeccionar esses casos. Depois, iríamos apresentar um curso de mostrar a ideia para todo o corpo clínico. O terceiro momento é levar para a direção e fazer com que os casos índex, que seriam as exceções, virassem regra. Esse é o cronograma do nosso projeto, né? Em relação a suplemento, nos Estados Unidos, e eu advogo isso, eu sou um defensor dessa ideia, eu advogo o uso de suplemento proteico precoce, né? Os grandes alimentos que teriam aminoácido de cadeia ramificada e com alta índice qualidade proteica são alimentos que geralmente a gente não pode iniciar no primeiro PO. Eu advogo 100% o uso de suplementos com aminoácido de cadeia ramificada. Ô, Lucas. Oi. Pois não. Existem vários estudos que mostram que existe a correlação, né, da nutrição, e vários suplementos, como com glutamina, arginina, ácido graxo, ômega 3, né, eles são relacionados ao aumento de risco, né, a desnutrição, né, aumento de risco de infecção, né. Só que essa suplementação ela costuma ser cara, né, do ponto de vista financeiro, né, então, para o hospital. Então, a gente vai sentar durante a semana com a Márcia para ver possibilidades de contingência, de outro tipo né, as opções. Em relação à vitamina D, né, todos os pacientes da fratura de fêmur, eles já internam, já está, né, indicado, já está em prescrição padrão a realização de via oral de 50 mil unidades de vitamina D. Então, esses pacientes já é uma orientação tanto do consenso contra infecção e do Rockwood, que é a nossa maior referência, e em relação também à suplementação de ferro, né? A gente sabe que a anemia é um fator de risco para a infecção, e a gente está tentando ver um protocolo para a realização de suplementação férrica via IM, porque a gente sabe que oral, né, traz muito desconforto para o paciente, né, ainda mais para esses pacientes que ficam acamados. Então, a gente está pensando em ver, juntar a farmácia e a Márcia, suplementar via IM esses pacientes, já que existe uma correlação, né, e existem alguns estudos que mostram que a suplementação, mesmo que prolongado, né, o efeito, existe a possibilidade de redução de efeitos adversos. No último congresso que eu fui, do ERAS, o benefício mais inconteste da suplementação pré-operatória seria em relação à imunonutrição em paciente oncológico, né? Existem, inclusive, suplementos especializados em relação a isso. Em relação à suplementação de ferro, ela tem um ganho muito importante em pacientes cardiopatas, particularmente em pacientes com insuficiência cardíaca. Esses se beneficiam muito, ocorre uma melhora imediata da função cardíaca após a suplementação. Em relação à via oral, ela não se presta para administração hospitalar, absorção errática, muita intolerância gástrica. Eu fico pensando, existem algumas formulações venosas hoje que são muito seguras. For pensar em alternativa para a forma IM. A maior limitação é mais no paciente infectado, que aí entra a ferritina, ela perde um pouco a sua fidedignidade, e aí me fugiu agora o nome de um marcador novo que tem para deficiência de ferro, mas de forma geral a gente guia-se pela ferritina. A gente repõe os estoques de ferro. Qual era a outra pergunta, Jorge, que tu tinha feito? Tu falou de imunonutrição, falou do protocolo. João Vitor também ia fazer uma pergunta, né? Ei, Luquinha. Mas eu queria te fazer uma pergunta seguinte. A hack contínua, do jeito que a gente faz, né? A gente passa um cateter de peridural. Realmente ela é excelente em termos de analgesia e estabilidade hemodinâmica, mas esses pacientes que são cardiopatas, CC. Mas assim, Luquinha,
onde a gente faz, eu aprendi a fazer isso com um anestesista lá no Frotão, e ele disse que nunca viu cefaleia pós-hack. Eu suponho que você também não e outros colegas não. O que é que justifica a gente passar o cateter de Peri num voozinho desse e ele não fazer cefaleia pós-hack? Porque isso ia ser catastrófico do ponto de vista pós-operatório, né? Eu acredito que ocorre uma involução da substância cinzenta. Essa é uma teoria minha, certo? Eu acho que essa involução da substância cinzenta, ela leva a uma maior, digamos assim, elasticidade nos parâmetros de pressão intracraniana, sabe? Que esses pacientes fazem. E também, com o idoso, tem uma melhor tolerância à dor. Então, realmente, mulheres jovens, elas têm uma tolerância muito baixa a esse procedimento. Eu acho, sinceramente, a melhor anestesia a ser feita num paciente cardiopata grave, é uma hack contínua, porque você pode... todos esses pacientes índex que eu coloquei aqui, eu não teria coragem de fazer uma hack cheia jamais. Tá bom? Outra pergunta, Luquinha, assim, cara, em relação à questão, essa aqui acho que não tem muito, é mais de clínica mesmo, tá certo? A questão do uso da furosemida, bicho, em paciente que está oligúrico, que você sabe que ele não é mais responsivo ao volume. Se você for falar com o nefro vai dizer que isso não tem nada a ver, tu vai estimular a diurese e, na verdade, é uma coisa factícia. Mas se você for parar para ver, tu aumenta o fluxo ali nos tubos, tu dá uma lavada. Tu advoga isso aí, tu acha que a gente deve fazer furosemida? Eu conversei com o melhor nefro do Ceará, certo? E eu já li, o teste com a furosemida, ele não é terapêutico, ele é prognóstico, entendeu? Paciente que responde à furosemida, provavelmente não evolui com diálise. Tá bom? Então, esse foi o motivo que eu fiz o teste de furosemida na banda carmelita. Eu queria saber, eu fiz um challenge de função tubular. Em relação a prognóstico de furosemida, mudar prognóstico, isso está bem estabelecido na literatura. Furosemida não melhora 1 milímetro da sua função renal, porque creatinina, ela vê função glomerular. O fato de você inibir a bomba sódio-cloreto-potássio da medula renal não vai aumentar o fluxo glomerular. Eu tratei isso com a dobutamina. Então, o gap CO2 estava baixo, CO2 estava baixo. Entrei com a dobutamina, provavelmente aumentou o fluxo glomerular. Vamos supor que ela não tivesse respondido a furosemida. Tu podia dizer que ela estava fazendo NTA? Sim. Pronto. Aí eu ia procurar a causa. Aí eu ia para o sumário de urina, né? Fez uma rabdomiólise, né? Uma outra coisa, por exemplo, o Pedro falou da vitamina D, né? A vitamina D, quem usa mais de 50 mil unidades dia, né? Ela tá usando 50 mil unidades dia, tu falou, Pedro? Ou foi semana? Unidade de dia, porra. É dia, né? Pronto. A calcemia... na verdade, Lucas, é só uma dose, viu? É só na admissão. Na admissão, só uma. É porque tem gente que existem, eu já vi, inclusive anestesista, usando 50 mil unidades dia para prevenir coronavírus. Doido, macho. Puta que pariu. Seria semanal, né? Não? A dose era para repouso estoque, que seriam... Cara, a dose máxima, pelo que eu vi, 4 doses. É 800 unidades dia, é uma dose já alta. Pois eu vi gente já 50 mil por dia. Eu pedi para ele dosar o cálcio imediatamente. Pois existem... O grande lance, que eu acho que é uma coisa, que é uma pegada que eu costumo dar na UTI, é determinar a causa da lesão renal. Primeiro você determina uma causa reversível, você tenta determinar de todas as formas uma causa reversível, para depois botar a culpa da NTA. Tá? Veja que eu tinha uma paciente com insuficiência cardíaca com um gap CO2 de 8. Gap cardíaco baixo. Ou seja, eu tratei imediatamente uma síndrome cardiorrenal. Não aumentar. Eu poderia causar uma NTA secundária, uma pré-renal. Que era por uma insuficiência cardíaca. E é importante saber que insuficiência renal pré-renal, ela é pouco sangue que chega na artéria renal. Não necessariamente o paciente está hipovolêmico.
Uhum. Pode ser problema de pré-carga, pós-carga ou contratilidade. Eu posso melhorar drasticamente a diurese desse paciente com nitroprusiato. Eu posso melhorar drasticamente a diurese desse paciente com dobutamina. E outra coisa, e outro motivo que eu fiz a furosemida é que essa paciente caiu o PO2, ela podia estar congesta, e não era responsiva ao teste de elevação das pernas. Significava que, no mínimo, normovolêmica ela era. Certo. Beleza. Show de bola, cara. Respondido, viu? Beleza. Mais alguém, pessoal? Bem, pessoal, foi um imenso prazer contar com vocês. O curso, esse projeto começou agora, a gente vai ter um curso de avaliação cardiológica perioperatória, um curso de ventilação mecânica, esses 2 vão ser dados por mim, e vamos ter um curso de gestão em centro cirúrgico, que vai ser, se eu não me engano, Daniel e Leonardo, tá bom? Espero que tenham gostado e a gente se encontra mais vezes, tá bom? Um forte abraço.